Olá a todos, olá a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael Gatio, sou professor e consultor da área de finanças e vou conduzi-los ao longo do curso de mercado de capitais, né? Ah, Bom, a estrutura do curso, né, ela é voltada, né, para que vocês entendam o mercado de capitais para aplicações profissionais e para aplicações pessoais, né? Então, quando eu digo na gestão profissional, muitos de vocês trabalham efetivamente com o mercado de capitais e de alguma maneira querem se aperfeiçoar no tema, né? Enfim, ou trabalham na área de finanças e tem algum braço dentro de mercado de capitais e precisam desse conteúdo e vão aplicar este conteúdo de maneira profissional. Outros ainda vão usar o curso, né, o conhecimento, para fazer gestão de portfólio de maneira individual, né? Então, aplicações de recurso, avaliação de ativos, né? Então, o curso ele possibilita que vocês trabalhem tanto na área profissional quanto na área pessoal, o conteúdo desenvolvido aqui no curso, né? Bom, como eu já disse a vocês, meu nome é Rafael Gatius. No material aparece uma breve descrição da minha formação e da minha carreira profissional, muito para que vocês entendam a maneira como o curso vai ser construído, né? A ideia do curso é que o tema de mercado de capitais seja abordado de uma maneira prática e também com uma base teórica, né, que sustente toda a prática desenvolvida no curso. Bem, então como isso está relacionado com a minha formação? Bom, a minha formação é como economista, contador também, e eu trago uma experiência prática bastante relevante do mercado financeiro, atuando na tesouraria de uma instituição financeira, onde basicamente a minha função era atuar com produtos de valores imobiliários, enfim, com aplicações desses recursos. Então, eu trago muitas das minhas experiências de tesouraria para dizer, olha, a prática é assim, né? E tento alinhar com uma formação teórica, né? Isso vindo desde a minha graduação, mestrado, doutorado na Universidade de São Paulo, na área de finanças, e também com as disciplinas ministradas nos cursos de graduação, pós-graduação, também dentro da Universidade de São Paulo. Então, o curso ele tem esse desenho. É um desenho onde nós tentamos trazer a uma parte prática e dizer, olha, o mercado de capitais funciona assim, né? Se você quiser negociar um ativo, é melhor que faça assim, ele costuma ser assim, esse tem essa característica que é importante, para essa questão ela é mais relevante, menos relevante, então é um conteúdo prático. E dizer, olha, a aplicação é assim, né? Mas muitos cursos, eles funcionam só com aplicação prática. E funcionar só com aplicação prática, muitas vezes, nos deixa um tanto quanto receosos, né? Por quê? Porque falta fundamentação teórica. Então, essa minha formação mais acadêmica e essa experiência acadêmica, aliado com essa questão prática, permite que nós tenhamos esses dois conjuntos correndo de maneira paralela, ou seja, a prática é assim, a teoria diz assim, e por isso que a condução é dessa maneira. Então, é um curso que vai trazer para vocês prática e teoria, né, baseado muito nessa minha experiência profissional, tanto no mercado financeiro quanto na academia, tá bem? Bom, o programa do curso é basicamente o que vai ser tratado ao longo das diferentes aulas que nós teremos aqui, né? Sempre aulas com conteúdos aplicados, temas fechados, né? Para que vocês construam o conhecimento ao longo de todo o módulo, né? Então, poxa, a primeira questão que nós precisamos entender é a estrutura do mercado de capitais.
Ou seja, o que é mercado de capitais? Por que mercado de capitais funciona? Por que ele é importante? Qual a relação do mercado de capitais com, por exemplo, o desenvolvimento econômico de um país? Será que é relevante para um país ter ou não um mercado de capitais mais desenvolvido? Como o mercado de capitais se relaciona com o mercado, por exemplo, de renda fixa ou mercado financeiro como um todo, né? Onde ele se encaixa, qual a estrutura, né? Então, são questões que, de alguma maneira, vão permitir a vocês saírem absolutamente do senso comum. Porque muitas vezes as opiniões sobre formação de mercado de capitais, as operações que são realizadas, as maneiras como elas são feitas, são analisadas sem uma correta fundamentação, né? Então, o objetivo dessa parte inicial do curso é dizer, olha, eu sei o que é mercado de capitais, eu entendo a sua relevância, entendo aonde ele atua, como é o seu relacionamento com o mercado financeiro e com a estrutura econômica de um país, né? Então, esse talvez seja o primeiro bloco do curso. Bom, nós vamos avançando no sentido de entender o funcionamento desse mercado de capitais e quais os títulos que são negociados e como são negociados, né? Então, nós vamos tratar, por exemplo, de mercado primário e mercado secundário. Entender como funcionam as emissões de ações. Por que uma empresa, por algum motivo, decide acessar o mercado de capitais e lançar ações no mercado? Você falou, poxa, Rafael, mas eu já vi em alguns momentos a empresa ela já está listada na bolsa e ela faz uma nova emissão de ações. Como isso funciona? Bom, então nós vamos entender lançamento de ações, quando ela ocorre nesse mercado primário. Vamos entender o que acontece em termos de negociação dentro do mercado secundário. Ok, eu comprei uma ação, quais são os meus direitos, como eu consigo negociá-las, o que acontece, né, nesse cenário. A empresa tem algum envolvimento com o mercado secundário? Não tem? Posso devolver as ações? Qual a minha responsabilidade dentro da empresa como acionista? Os tipos de ações que tem, ações ON, PN, Unit, BDR, ADR, enfim, né? ETFs, vamos discutir todos esses temas que são apresentados, vamos dizer assim, né? E depois entramos efetivamente em operações. Como as operações são feitas? Olha, Rafael, eu preciso lançar uma ordem. Que tipo de ordem é feita? Que tipo de ordem não é feita? Posso pôr stop? Posso não pôr stop? Essa ordem é limitada? Compro no leilão? Não compro no leilão? Preço de fechamento relacionado com preço de abertura? Rafael, mas eu fiz a negociação, veio a nota para mim e eu não entendi absolutamente nada do que eu precisei pagar em termos de emolumentos, por exemplo, de imposto. Como é calculado o imposto sobre a operação realizada em bolsa? A liquidação se dá em quanto tempo, né? Tem algum limite de isenção de imposto de renda? Então, são essas questões que vão ser discutidas, né? E até apresentadas algumas sugestões em termos de política, né, econômica, que de alguma maneira aparecem vez ou outra, né, discutir qual seria realmente o impacto delas dentro da estrutura de negociação desses ativos, entender os tipos de operação, day trade, swing trade, enfim, são operações que vão aparecer aqui dentro do nosso curso, né, da nossa aula. Bom, e aí vamos entender quem negocia, o trader, o investidor de longo prazo, e vamos entrar, talvez, numa parte mais aplicada em termos de avaliação de empresas, de escolha de empresas, onde nós vamos passar por exemplo, escolas de análise, né? Vamos dizer, olha, Rafael, eu preciso comprar uma ação, e será que, como eu posso fazer a avaliação dessa ação? Então, eu vou apresentar brevemente a vocês, né, alguns conceitos de avaliação de ações, né? Conceitos esses relacionados a índices de mercado, preço-lucro, preço-valor patrimonial, vamos falar um pouquinho sobre dividendo, juros sobre capital, e a gente avança para dizer sobre
dividend yield, payout, né, lucro por ação. Então, talvez a gente consiga discutir alguns desses pontos no curso que facilitem vocês na escolha, né, da carteira de ações de vocês ou nas aplicações realizadas profissionalmente dentro do ambiente financeiro, né? Cabe muito bem dizer que o curso ele é única e exclusivamente uma aula, um curso. Eu, Rafael, não estou aqui de nenhuma maneira para recomendar ativos a vocês. Então, tudo que for dito aqui no curso tem única e exclusivamente o apelo didático. Ah, mas o Rafael falou desse ativo, comentou sobre esse outro setor, ou disse sobre essa empresa. Bom, é tudo meramente didática, não tem em nenhum momento do curso todo nenhuma recomendação de alocação de recursos, tá bom? Então, fiquem assim muito tranquilos, vamos dizer, ao longo do curso todo, porque eu não estou recomendando nenhuma construção ou indicando nenhum ativo para vocês, mas vou comentar alguns índices de algumas empresas aqui, né, de maneira meramente didática, tá? Bom, e aí vamos avançando e chegamos num ponto do curso onde vamos discorrer sobre escolas fundamentalistas de ações e escola técnica, né? Rafael, o que a gente usa para fazer análise fundamentalista? Como eu relaciono as notícias que são apresentadas com essa escola fundamentalista, que daqui a pouco pode dar base a vocês, para dizer, poxa, eu preciso fazer um curso sobre valuation, né? Eu preciso entender como é a avaliação de uma empresa, entender fluxo de caixa futuro, trazido a valor presente por um nível de risco. Não é o tema do curso. Mas quando nós chegarmos em análise fundamentalista, fala, poxa, nós vamos ter que entender um pouquinho disso, eu vou passar um pouco, mas pode abrir um campo de discussão a vocês, né? Rafael, o juro sobe, o que acontece com a bolsa, o dólar, tem algum impacto? Como as notícias se relacionam com a minha carteira de ações? Eu posso, de alguma maneira, tomar decisão com relação às notícias que são apresentadas? Quais são relevantes, quais não são? Então, isso está tudo dentro de análise fundamentalista. Vamos, né, vou tentar mostrar a vocês a importância, por exemplo, de uma boa análise dos relatórios financeiros das empresas, construção de índices, né? Não vou construir os índices aqui, por exemplo, liquidez, estrutura de capital, rentabilidade, mas dizer, olha, vocês precisam entender sobre isso para analisar uma empresa, né? E isso está tudo relacionado com a análise fundamentalista. E depois passamos para a análise técnica. E, Rafael, eu já vi pessoas trabalhando com gráficos, né? Eu já escutei sobre média móvel, sobre índice de força relativa, sobre MACD, né? Como as pessoas tomam decisões olhando o gráfico. Então, se a média móvel cruza de baixo para cima, a linha de preço, uma tendência de alta, se ela cruza de cima para baixo, índice de força relativa mais alto, mais baixo, pressão compradora, pressão vendedora, gráficos de candle, como isso é feito? Obviamente, o curso não é um curso focado, por exemplo, em análise gráfica, né, onde vão aparecer todas as figuras e todos os instrumentos de análise gráfica, mas é um caminho para vocês dizerem, poxa, eu gosto mais de análise fundamentalista, vou me aprofundar nesse sentido. Olha, eu gosto mais de análise técnica, vou seguir o caminho de análise técnica. Quais as restrições, quais as vantagens de cada um deles, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Então, são questões que vão ser discutidas aqui no curso, aliados depois a uma questão um pouco mais teórica, talvez alguns de vocês queiram ainda seguir ter um aprofundamento teórico no assunto e dizer, olha, tudo bem, como os mercados reagem nesse sentido, os mercados são eficientes, não são eficientes com relação às notícias, como isso afeta a análise técnica, como isso afeta a análise fundamentalista, e por fim,
fazemos uma breve aplicação desse conteúdo de análise técnica dentro do mercado de criptoativos, né, para que vocês entendam basicamente que o criptoativo, de alguma maneira, dentro do mercado de capitais, funciona como um outro ativo qualquer, né, nesse sentido, onde eu estou olhando absolutamente o preço dele. Então, eu vou olhar o gráfico e, de alguma maneira, avaliar efetivamente o que está acontecendo, ok? Então, esse é o curso, né? A ideia dessa nossa primeira trancha aqui é apresentar vocês e, de alguma maneira, vender a ideia do curso para que vocês sigam, né, nas próximas aulas e tenham interesse de seguir ao longo do curso, né? Falou, Rafael, mas se aí dentro lá do seu material, eu vi que depois do programa do curso aparecem dois gráficos, né? O primeiro gráfico ele está intitulado como renda fixa, o segundo como renda variável, né? Eu queria entender absolutamente por que eles estão lá, por que eles são motivadores do curso de mercado de capitais. Ora, bom, temos a nossa famosa renda fixa aqui no Brasil, né? É difícil nós dizermos, olha, Rafael, a taxa de juros ela está em 12%, ela está em 13%, já foi 14%, foi 2%, passou por 6%, né? Então, poxa, os produtos de renda fixa têm vindo no Brasil, nós tínhamos taxas de juros próximas a 40%, depois chegamos num patamar mais próximo de 12%, passamos a 6%, 2%, numa época relacionada à crise da Covid-19, taxa de juros volta a subir, né? Então, vejam, né? Se essa tendência de longo prazo de redução de taxa de juros se consolida no Brasil e nós tivermos uma economia brasileira de alguma forma um pouco mais alinhada com o cenário internacional, com alguma taxa de juros, né, próxima à taxa dos BRICS, vamos dizer assim, na casa de 4, 5, 6% de taxa de juros ao ano, né, fica evidente a necessidade de não utilização única e exclusivamente de produtos de renda fixa para a construção do nosso portfólio, né? Então, poxa, é necessário diversificar, né? E necessário diversificar, mas, poxa, o mercado de renda variável chacoalha demais, Rafael. Como eu faço essas alocações? Então, poxa, eu preciso entender exatamente como ele funciona para que eu não caia em armadilhas do mercado de capitais, onde eu aloco tudo em determinada empresa e, de alguma maneira, fico muito vulnerável, né, com relação ao volume investido. Então, poxa, precisamos ir para a renda variável, mas precisamos ter uma técnica, né, um conhecimento para que a gente entenda o funcionamento desse mercado. E, bom, no cenário brasileiro ainda é importante destacar os problemas que temos com relação à poupança pública, né? Ou seja, a previdência pública, né? Então, muitas gerações anteriores às nossas, basicamente a decisão futura, né? O consumo futuro estava única e exclusivamente atrelado à previdência pública, né? Então, eu não preciso me preocupar com essa decisão intertemporal de consumo, então a minha renda futura ela está garantida pela Previdência Social. E não é bem assim, né? Reformas vêm acontecendo, né? Outras reformas virão, né? Então isso traz cada vez mais para o indivíduo a necessidade de uma previdência, não gosto de dizer previdência privada, porque senão parece esse produto, não é exatamente isso, mas é uma decisão individual de investimento para conseguir uma renda futura, né, baseado nessa decisão. Então, uma decisão intertemporal de consumo, onde eu deixo de consumir agora para ter uma renda futura. Então, eu vou precisar aplicar em produtos de renda fixa e em produtos de renda variável para que eu consiga ter esse meu consumo garantido lá na frente. Então, poxa, preciso entender como isso funciona. E as empresas também
né? Talvez na gestão do caixa, dos investimentos, enfim, talvez alguns produtos possam ser interessantes dentro do mercado de capitais. E por fim, para a gente já finalizando esse nosso primeiro bloco, essa nossa primeira apresentação, eu mostro para vocês no material uma tela de negociação, né? Essa é uma tela tirada de um software, né? Um software chamado Valor Pro, né? Onde aparece lá basicamente o que é visto dentro do mercado de capitais, o que nós precisamos saber em termos de negociação. Falou, olha, eu tenho um ativo negociado, eu tenho notícias que são importantes para esses ativos, posso entender sobre a cotação do petróleo, como a cotação do petróleo interfere dentro da precificação de um ativo, por exemplo, a Petrobras, entender sobre os diferentes índices que nós temos no mercado de capitais. Então, eu posso olhar lá e dizer como está a Bolsa Americana. Então, eu vou olhar o índice Dow Jones, o S&P, a Nasdaq, olhar o Ibovespa. Rafael, o que é Ibovespa? Como ele é composto? Ele representa efetivamente o comportamento médio das empresas brasileiras de capital aberto, representa a nossa economia. Eu preciso entender sobre juro futuro, né? Também é importante, como essa taxa de juros está lá na frente, como ela reflete sobre o nosso preço do nosso ativo, nossa decisão ou não de inserir recursos dentro do mercado de capitais. Então, poxa, essa é a tela. Então, o que nós vamos fazer aqui no curso é basicamente entender tudo isso e dar essa possibilidade para vocês, né? Então, é um curso, mais uma vez, prático, mas também com uma base sólida, né? Em termos de formação teórica, para que vocês conheçam bem o mercado de capitais e tomem as melhores decisões de alocação de portfólio, ok? Então, encerramos por agora esse nosso primeiro bloco, essa nossa primeira aula, tá? E nos encontramos no nosso segundo encontro, na nossa próxima aula. Um abraço.